Oi, pessoal. Eu vou testar esse novo formato de trazer o conteúdo para vocês, que é fazendo o vídeo da resolução das listas de exercícios, certo? Que assim fica gravado direitinho, condensado, para caso alguém falte, alguém tenha alguma dúvida, pode consultar o vídeo. Bom, então nessa aula de hoje eu vou trazer para vocês a resolução da quarta lista de exercícios. Eu vou tentar ser o mais rápida possível, para o vídeo não ficar longo, para o vídeo não ficar cansativo. Então a ideia é mais trazer para vocês a resolução geral, né? A visão geral de como aquele exercício poderia ter sido resolvido. E aí eu já digo para vocês de cara que não existe uma resposta certa, tá? Nesse caso dessa lista de exercícios, né? Porque como vocês podem ter percebido, é um projeto, né? O problema foi um projeto em específico que eu falei para vocês, ou seja, usuários de mobilidade urbana, e aí vocês tinham que projetar. Então, assim, não existe uma resposta só correta, podem existir várias. Então, aqui eu vou trazer para vocês só um pouquinho do que eu poderia ter feito, de como eu resolveria esses exercícios, tá bom? Então, aqui é a descrição do exercício. Eu pedi para vocês lerem um artigo anexado na aula passada sobre perfil de usuário para aplicativos de mobilidade urbana. Esse artigo, eu já tinha comentado sobre ele, que era um artigo de uma competição de HC que eu participei em 2016, né? Nessa competição a gente tinha que avaliar alguns aplicativos, só que a gente preferiu fazer toda uma análise de usuário antes de escolher os aplicativos. Por isso que eu e a minha equipe, né, nossa equipe, a gente conseguiu gerar perfil de usuário, 2 perfis de usuários, né, desse tipo de tecnologia, tá? Então a ideia era que vocês lessem o artigo, né, até porque ele é um artigo da área de HC, certo? Ele foi apresentado na principal conferência de HC do Brasil, né? Então, eu sei que ele traz outras informações até sobre avaliação, que é uma coisa que vocês vão ver mais na frente. Porém, não custava nada ter lido, né? Porque a gente vai estudar tudo que tá naquele artigo. A gente já tá estudando e vai continuar o conteúdo naquela direção. Então, quem já leu a parte de avaliação, por exemplo, o teste de usabilidade que a gente fez, avaliação heurística, já vai ter uma noção quando chegar lá nesse assunto. E aí, o que eu pedi para vocês foi, com base nas informações desse artigo, elabore um mapa de objetivos para um aplicativo que vai apoiar esses usuários no momento de locomoção. Escolha um dos objetivos desse mapa e elabore um modelo de tarefas e um modelo de interação para esse objetivo. E, finalmente, elabore um protótipo de baixa fidelidade. Então, eu pedi 4 coisas, certo? Bom, falando um pouquinho do artigo, né? Vocês devem ter visto que a minha equipe, nós fizemos um questionário, então muitas pessoas responderam e a gente conseguiu, analisando os dados das respostas do questionário, a gente viu que dava para dividir esses usuários em 2 grupos, ou seja, 2 perfis. Um era o perfil A, tá? Que é um perfil de usuários que usam mais ônibus, eles se locomovem mais com ônibus. E o perfil B, que é um perfil que se locomove pela cidade de carro. E aí, cada um desses perfis tem um conjunto de aplicativos que eles usam para apoiar nessa mobilidade deles. Então, por exemplo, o perfil A, ele usa aplicativos como Meu Ônibus, Move It, Google Maps, o B, Google Maps, o Waze. E para cada um desse perfil, nós colocamos nele as principais funcionalidades que os usuários usam. E aí, pessoal, é aqui que vocês poderiam, né, ter explorado o mapa de objetivos, essas funcionalidades de cada perfil, tá? E aí você pode se perguntar, nossa, eu faço um mapa de objetivos, então como? Eu faço para os 2 perfis, para cada um dos perfis? Na verdade, isso é uma escolha, né, que você vai fazer, uma escolha de projeto. O que é que você pretende? Englobar esses 2 perfis no mesmo aplicativo? Ou não? Ou você pretende apenas
construir uma coisa mais específica para um perfil. E aí, dependendo dessa sua escolha, você traçaria o seu mapa de objetivos, certo? Bom, vindo mais para frente, aqui eu coloquei algumas informações de uma pesquisa que a gente, dentro dessa mesma pesquisa, né, do questionário, de quais eram as principais funcionalidades de cada um dos aplicativos específicos para cada perfil. Então, por exemplo, o aplicativo Meu Ônibus, que é específico para o perfil A, é um aplicativo já existente, ele tem aqui, eu listei aqui algumas funcionalidades que os usuários mais utilizam. Como a gente pode ver, a mais utilizada é verificar a rota de um ônibus, ou seja, por onde é que esse ônibus passa, quais são as paradas, né, que ele para. Aí, em seguida, tem verificar as linhas de um determinado lugar, ou seja, quais são as linhas de ônibus que passam por uma determinada parada. A gente sabe que em uma parada podem passar diversos ônibus que vão para diversos lugares. Depois, nós temos aí ver horários de transporte, né, que foi a funcionalidade mais requisitada, a mais utilizada, na verdade. E aí foi seguida de verificar ponto de parada, adicionar o ponto de parada, e poucos, né, falam em receber algumas outras informações. E aí, pessoal, tem a mesma coisa para carro, né? Para um aplicativo que é específico para quem anda de carro, que é o Waze, tá? E tiveram bem mais respostas, né? E mais funcionalidades, como vocês podem ver. Então, ficava a critério de vocês fazer um mapa grande, né? Com diversos objetivos que englobam o perfil A, objetivos que englobam o perfil B. E aí, né, de acordo com o critério de vocês, ou escolher um perfil e fazer um mapa mais específico para aquele perfil. Bom, o que foi que eu escolhi aqui, tá? Para fazer o mapa. Eu escolhi um perfil, que é o perfil do usuário de ônibus, certo? E aí aqui eu vou relembrar para vocês o que é o mapa de objetivos, né? O mapa de objetivos, gente, nada mais é do que o que o usuário deseja fazer nesse sistema. Ou seja, quais são os objetivos dele? Ele quer ver um ônibus, ele quer ver quando aquele ônibus chega, ele quer ver uma parada, quais são os ônibus que passam por lá, de repente ele quer buscar uma parada que está mais próxima dele, imagina ele tá no meio da rua, no centro de uma cidade, por exemplo, desconhecido, e ele quer pegar um ônibus, mas não sabe onde tem uma parada, e aí pode ser um objetivo dele, né, buscar uma parada, enfim. Então o mapa de objetivos era para trazer isso. Aí, claro, né, na anotação que eu expliquei para vocês, tem objetivo final, instrumental. Basicamente o que vocês precisavam saber é que o final é um objetivo maior e o instrumental é um objetivo que pode ser usado, né, pode ser executado para alcançar um outro objetivo, certo? E aí eles podem instrumentar direto ou indiretamente, tá? Se você achar algo que pode ser instrumentado no momento exato, então é um instrumental direto. Se não, se é no futuro, é indireto. Então, aqui, pessoal, é uma partezinha, tá? É uma porção, digamos assim, de um mapa de objetivos para o perfil A. Então, se vocês forem ver, eu coloquei aqui 5 objetivos. Ou seja, 5 coisas que o usuário do perfil A quer fazer em uma solução, né? Em um aplicativo, em uma tecnologia. Aqui tem visualizar horários de transporte, visualizar linhas de ônibus de uma parada, visualizar rotas de ônibus, adicionar ponto de parada como favorito e buscar parada. Aqui vocês viram que eu coloquei um exemplo que o buscar parada pode levar aqui, né, a ver horários de transporte, visualizar linhas de ônibus, certo? Ainda poderia ter ido mais longe, por exemplo, para visualizar horários de transporte, poderia antes ver as linhas, né? Enfim, um pode levar ao outro. Então, a ideia era que vocês definissem esses objetivos, o que está muito fácil de fazer, porque no artigo já trago muitas informações, certo? De cada um, o que cada um dos perfis precisa.
Então, bastava fazer isso, um mapinha de objetivos, ou seja, a ideia é que vocês entendam que esse mapa serve para você traçar o que é que o usuário quer fazer, tá bom? Então, aqui é uma porção que eu fiz para vocês entenderem o que é que ele precisa fazer. E aí tem também a modelagem de tarefas, né? As tarefas, né? Elas são o quê? Elas são como se fossem objetivos mais executáveis, né? Porque eles não representam apenas a estrutura, tá? De tarefas que compõem o objetivo, mas também outras estruturas, né? De sequência, interação, enfim. Você pode pegar o seu objetivo, um objetivo lá do mapa de objetivos e dele, né, refinar várias tarefas. Isso é interessante porque leva você a pensar como o usuário vai executar uma determinada atividade no meu sistema. Então, você consegue já imaginar, já projetar como ele vai fazer isso, tá? É melhor, né? Essa estratégia é muito melhor do que você sair projetando, por exemplo, uma tela ou, por exemplo, ir direto para a implementação. Então, antes você pensa, você projeta essas tarefas, certo? E aí, também tem uma anotaçãozinha. Claro que eu não estou me prendendo muito à anotação, certo? Porque eu acho que como não existem ferramentas específicas para cada um desses modelos, vocês não precisam ficar preocupados com isso. A ideia é mais treinar mesmo esse conhecimento, essa dinâmica de tentar pensar antes no que é que o usuário pode fazer no meu sistema antes de partir para as telas, para o código, tá bom? E aí, no meu modelo de tarefas, eu peguei um objetivo, que era o que a questão dizia, né? E esse objetivo foi o buscar parada, tá certo? E aí, no buscar parada, como vocês podem ver, eu coloquei duas opções, duas alternativas. Tanto que está representado aqui pela bolinha, que é buscar pelo mapa ou buscar por um endereço. Ou seja, o usuário, ele poderia, né? Eu pensei comigo, não, ele pode no próprio mapa, num mapa que pode, né, exibir lá os locais e tudo, e navegando por esse mapa. Ou então ele pode querer que a interação seja mais direta, né, por um endereço. E aí esse endereço eu refinei em mais 3, certo? Em mais 3 tarefas, que são tarefas sequenciais. Vejam que eu até botei aqui a sequência, 1, 2, 3. Entrar com o endereço, efetuar a busca e examinar o resultado, certo? Então, aqui também é uma parte, né? Eu poderia refinar mais aqui esse buscar pelo mapa, esse entrar com o endereço, porém, é só para mostrar mesmo para vocês, né? Uma porção aí do que seria esse modelo de tarefas, certo? E aí, por último, tem a modelagem da interação, que é com a Molic, que já é uma linguagem mais formalzinha, que tem mais material na internet. Então, quem quis aí se aprofundar, entender melhor, poderia ter feito isso, né? Tem muito material na internet. Mas, basicamente, é uma notação para modelar a interação, como se a interação fosse uma conversa, certo? E aí, pessoal, eu também fiz aqui um exemplinho muito simples de modelo de tarefas, de modelo de interações, que foi relacionado ao objetivo buscar parada, como eu coloquei aqui, tá? Então, eu coloquei aqui um estado inicial, né? O usuário vai abrir o aplicativo e aí ele vai poder já buscar essa parada, como ele vai digitar o endereço, certo? Vai ter aqui um processozinho em que o usuário vai poder avaliar o progresso dessa busca que o sistema vai fazer. E nessa avaliação ele pode até cancelar, certo? Aqui, aqui esse D representando o designer, né? Que é como se fosse, o sistema, ou seja, o que é que o designer, como o designer está se comunicando com o usuário através do sistema. Então, aqui tem o N paradas encontradas, aí também pode ter a opção de nenhuma parada encontrada, ele volta para cá, para de repente digitar entrar com outro endereço, aí aqui ele pode visualizar a lista de paradas. Pronto, eu poderia até ter terminado aqui,
né? Que aí aqui iria para aquele meu estado final, certo? Dessa minha interação. Muito simples. Mas eu também continuei, coloquei mais coisas aqui. A partir desse visualizar paradas, né? O que ele pode fazer? Ele pode escolher uma parada, aí daqui ele pode visualizar linhas de ônibus, e assim vai indo e você vai construindo um modelo maior. Então, assim, se você fez só isso, também já tá ótimo, porque mostra que você conseguiu entender a ideia que é essa representação da MOLIC, né? Que é a modelagem de interação, ou seja, usuário conversando com o designer, designer com o usuário. Então, tem essas trocas aí de falas, né? Ou seja, tem essas transições de um estado para o outro, certo? E aí, por último, eu peço um protótipo de baixa fidelidade. Isso porque, né, eu venho mostrando para vocês um passo a passo, que é basicamente, antes de sair projetando a tela como um todo, você tem que pensar um pouco mais antes, certo? Então, você pode representar tudo que você fez, né? Você representa seu modelo de tarefa, você representa o seu modelo de interações através dessas representações mais concretas de interface. Aí existe a baixa fidelidade e a alta fidelidade. A baixa é mais um rascunho, tá? Um esboço. Você não se preocupa com muitas coisas. E pode ser até chamado de wireframes, certo? Aqui. E tem o de alta fidelidade, que aí sim você vai fazer um desenho bem mais completo, né, da sua interface, já com cores, com decisões de fontes. Então tem mais detalhes, as coisas estão bem mais definidas. Aqui eu pedi só para vocês fazerem um protótipo de baixa fidelidade, ou seja, vocês podiam simplesmente desenhar no papel e mandar para mim, certo? Sendo que esse protótipo tem que ser o quê? Baseado no que você fez antes, né? No seu modelo de tarefas, no seu modelo de interação. Você simplesmente não vai modelar uma coisa, jogar no lixo e começar outra. Não, você vai usar aquilo para lhe ajudar a fazer o protótipo de baixa fidelidade. E foi isso que eu fiz, tá? Então, eu peguei, pessoal, justamente o objetivo buscar parada. Deixa eu colocar aqui para vocês. Buscar parada. E aí, lembra que eu projetei ele durante a modelagem de tarefas? Eu pensei, pode ter dois jeitos. Ele pode ir navegar por um mapa, ou ele pode digitar um endereço. Então, isso, pessoal, está representado justamente aqui, nessa tela, né? Eu botei aqui uma telinha, onde vai ter aqui um menu, que a gente chama de menu sanduíche. Aqui é um círculozinho representando que pode ser o perfil do usuário ali. Um cabeçalho qualquer, que ainda não sei o que é, mas deixei um espaço para ele. Aqui um espacinho para o mapa, onde o usuário pode navegar. E aqui o endereço, onde ele pode entrar com o endereço, certo? E aí daqui eu fiz as diversas interações. Aí o diagrama, o modelo de interações MOLIC me ajudou, né, a fazer essas telas. Então, como eu tinha projetado lá, pode ter um processo em que o usuário vai entender o progresso dessa busca, porque pode ser que tenha muitas paradas, seja uma avenida longa, e ele, né, pode ser que o usuário tenha digitado uma avenida e essa avenida tem várias paradas de um lado e de outro. Então, essa busca pode demorar um pouco mais. Por isso que eu coloquei a barrinha lá de progresso. E aí, venho para essa tela, né, da barrinha de progresso. Ou seja, eu imagino ela como um pop-up saindo e mostrando o progresso para o usuário. Aqui eu ainda poderia ter feito mais, né? Poderia ter colocado aqui só um botãozinho de cancelar, tá? Porque lembra que eu disse que o usuário pode, durante o progresso, cancelar? Pois bem. Aí também tem a opção que ele pode vir para cá, que nenhuma parada foi encontrada para aquele endereço. E também, depois da barra de progresso, se o usuário não clicou em cancelar, né? Se ele não foi de uma tela para outra, então ele pode ter vindo para uma nova tela, que é o resultado, que são as linhas de parada. De paradas para aquele endereço em específico. E daqui essas linhas eu até botei assim que elas podem ser links, né? Que eu posso clicar nessa parada e aí visualizar mais coisas dessa parada, ou seja, as linhas de ônibus, horários, enfim, várias outras coisas. Então foi assim, pessoal,
que eu projetei, certo? O meu sisteminha aí, né? Então foi assim que eu respondi as perguntas. Era isso que eu esperava de vocês, nada muito robusto, mas só algo que me mostrasse que vocês entenderam a ideia, né? Que é primeiro pensar em alto nível, e conforme eu vou pensando em alto nível, eu vou baixando esse meu nível, ou seja, eu vou deixando as coisas mais concretas, certo? Então é isso. Eu pretendo fazer um encontro com vocês, né, pelo Google Meet, que assim a gente pode tirar mais dúvidas lá. Então é isso. Tchau, tchau, gente.